Bom, pessoal, boa noite. Tá? Eu sou o professor Matheus. Eu sou um dos professores de física da disciplina. Tá? E aí a gente vai dar continuidade agora à aula do professor Marcos, que foi a primeira aula da semana de lives, que foi a aula de ondulatório. Tá? Aí na aula dele, ele fala um pouquinho sobre os principais tipos de ondas, né? Quais são as classificações, as propriedades, tá? E hoje a gente vai trabalhar especificamente ondas transversais, tá? A gente vai revisar um pouquinho, tá, do conteúdo passado pelo professor já e colocar alguns conceitos novos aí, tá? Bom, aqui tem um sumário bem rápido para a gente entender o que a gente vai ver. Então, revisão sobre ondas mecânicas, né? O que são ondas mecânicas? Revisão de frequência e período, tá? Exemplos de ondas mecânicas, né? Classificação das ondas e perpendicular. Aí eu coloquei ali perpendicular porque a gente vai discutir o que seria a condição para perpendicularidade, tá? Direção de propagação, propriedades e equação fundamental, tá? Então, pessoal, eu coloquei esse sumário porque vai ficar melhor para a gente, para vocês estudarem, né? Para vocês terem um norte assim para vocês estudarem, tá? Bom, vamos lá. Então, o que é uma onda mecânica? Revisando, o que é uma onda mecânica, tá? Bom, ondas mecânicas, pessoal, são ondas que se propagam em meios materiais, tá? Então dá para você sempre associar o mecânico com alguma coisa material, tá? E aí a gente representa uma onda dessa forma, que nem está aqui indicado pela seta verde, tá? Geralmente a gente indica uma onda unidirecional, que a gente vai entender o que é uma onda unidirecional, tá? Desta forma, né? Dessa cobrinha aqui, entre aspas, tá? Bom, alguns exemplos de ondas, tá, pessoal? O som é uma onda, tá? Só que o som não é uma onda transversal. Depois o Marcos vai trabalhar novamente com vocês o assunto de ondas, tá? O som é uma onda longitudinal, tá? E ela se propaga em 3 dimensões, diferente do que a gente vai trabalhar aqui. Ou uma onda em uma corda, tá? Que nem a gente tem aqui o exemplo desse cara aqui balançando essas cordas, tá? Bom, a gente tem vários tipos de ondas. Também temos ondas marítimas, ondas sísmicas, tá? Então, temos vários tipos de ondas mecânicas. Tá? A gente pode classificar dentro, né, desse jargão que a gente utiliza para ondas, vários tipos de ondas, tá? Porém, no Enem, tá? Cai bastante a questão de ondas sonoras, né? E alguma outra coisa de ondas transversais também cai, tá? Bom, por isso que é bom vocês darem uma revisada nesses slides e no material que a gente vai deixar para vocês, tá? Outra coisa, tá? Esses slides eles estão bem intuitivos, eu não coloquei muita informação neles, tá? Para facilitar o estudo de vocês, tá? Parece que algo deu errado. Tá bom. Por favor, tente novamente. Tá. Bom, meu celular falou comigo agora, né? Vocês conseguiram ver, tá? Ele tem essa mania de fazer isso. Bom, vamos lá. Então a gente pode classificar as ondas, tá? Então vamos classificar. Ondas transversais. Quando as partículas do meio de propagação oscilam perpendicularmente à direção de propagação da onda, tá? Definir ondas transversais, porém ainda está meio nublado, assim, tá? Ondas longitudinais, isso é uma revisão, tá, pessoal? Quando as partículas do meio de propagação oscilam na mesma direção em que a onda se propaga, tá? Então, ainda está meio nublado essa definição, mas a gente vai trabalhar melhor ela, tá? Bom, ondas transversais. Então, a gente vai dar uma analisada agora o que caracteriza uma onda transversal e quais são as propriedades, tá? E as grandezas físicas que estão associadas a esse tipo de onda, tá? Bom, então, de forma simples, tá? Aqui nós temos uma onda transversal, em que o sentido de propagação está indicado aqui por essa seta, né, de propagação, tá, pessoal? E o sentido de vibração por essas duas setas, tá? Como é que a gente lê essas duas setas? É como se a onda, se esse pico, né, uma hora ele fosse esse pico máximo e outra hora fosse um pico de mínimo, tá? Então, que a gente chama de crista e vale, tá?
que o Marcos já comentou com vocês. Bom, então é como se a onda ficasse indo para cima e para baixo, porém ela tem uma direção de propagação que é dada por essa seta aqui, tá? Bom, e a principal característica de uma onda transversal é a direção de oscilação é perpendicular à de propagação, tá? Mas a gente vai entender o que é essa condição de perpendicularidade, tá? Que pode ser que muitos de vocês não saibam o que é. Bom, então, vou tentar fazer um desenho aqui, tá? Nossa, tá horrível. Vamos tentar melhorar esse treco. Aqui. Bom, então aqui eu vou tentar fazer um desenho para vocês. Minha mão tá tremendo, tá? Aqui eu vou desenhar um sistema. Meu Deus, tá horrível. Um sistema de coordenadas, tá? Que a gente vai chamar de Y e X. Você sabe qual é esse sistema, né? O sistema de coordenadas cartesiano, tá? Bom, o que significa eu dizer que... o que significa eu dizer aquela coisa da direção de propagação e da oscilação? Vamos supor, então, que nós temos aqui uma onda, né, desta forma, tá? Bom, eu não coloquei no centro, tá, pessoal? Mas essa onda, a gente pode colocar ela aqui no centro, que também não vai fazer diferença, tá? Bom, é só para me ilustrar para vocês, que geralmente, quando a gente trabalha com ondas unidirecionais, a gente trabalha com esse sistema de coordenadas aqui, tá? Bom, então aqui tem minha onda. Quando eu digo da direção de propagação, eu digo que, imagina você balançando uma corda, né? Fazendo aquilo, que nem esse moço aqui, ou moça, não lembro, esse moço aqui fazendo isso aqui com a corda, tá? O que ele está fazendo com a corda aqui é emitindo um pulso, né? Um pulso, e aí vários pulsos repetidos desses caracterizam uma onda, tá? Só que qual é a direção de propagação, né? Aqui no caso dessa imagem desse moço aqui, a gente consegue ver que ela segue para frente, né? Então a onda, quando ele emite o pulso, a onda vai para frente. Essa seria a direção de propagação da onda, tá? Porém, aqui esse tipo de onda, isso aqui é como é um pulso, tá? São outras análises que a gente tem que fazer. Mas a questão de direção de propagação é exatamente a mesma, tá? É mais ou menos, entre aspas, para onde você está emitindo, né, aquela onda, tá? Aquela sequência de pulsos, tá? Bom, voltando aqui, então tá aqui, tá? Então vamos supor que seja para cá a nossa direção de propagação, que é coincidente com o eixo X, tá? Porém, a direção de oscilação, tá? A gente vai falar que é no eixo Y, tá? Então ela oscila... Eita, nós, ficou horrível. Putz, tá? Nossa, eu vou ter que apagar isso. Dá licença, espera aí rapidinho. Tá? Vamos supor, então... Meu Deus. Aqui. Tá? Então Meu Deus, cara, tá difícil. Tá difícil. Tá? Vamos lá. De novo. Bom. Tá, agora eu vou tentar de novo, tá? Foi. Tá aí. Agora sim. Tá? Então ela oscila para cima e para baixo. Então eu vou colocar aqui, tá? Como seria mais ou menos o que a gente veria, tá? Com ela oscilando, né? Pontilhado é a posição que ela se encontrava, tá? E por aí vai, né? Então, ela oscila em torno, tá, da direção Y, enquanto a onda está se propagando na direção X, tá? Pode ser ao contrário também, a onda pode estar se propagando para essa direção, né, que continua sendo X, porém, com o sistema cartesiano, a gente utiliza o X, né, para esse quadrante negativo, tá? Então, isso é uma característica das ondas transversais, tá? Que a direção de propagação é uma e de oscilação é outra, porém com essa condição de perpendicular, tá? Bom, tá bom. Mas e aí? Falei, mas eu tenho que explicar o que significa ser perpendicular, né? Bom, vou ler aqui um negócio que eu escrevi bem resumidamente, tá? Então, o que significa dizer perpendicular? Significa dizer que o ângulo entre o cruzamento de duas retas é um ângulo reto, ou seja, de 90 graus. Daí eu coloquei ali, atenção,
a perpendicularidade não é algo exclusivo apenas entre retas. Também existem perpendicularidades entre reta e plano e planos, tá? Bom, quando eu estou dizendo perpendicularidade das direções de oscilação e propagação, eu digo que são exatamente essas direções aqui, tá? Então, nós temos duas retas aqui que a gente orienta por essa seta, né? Nós orientamos elas, né? E elas se cruzam. Só que esse cruzamento, o que ela tem em comum? Ela tem aqui esse ângulo de 90 graus. Por isso que a gente diz que a direção de oscilação, que é essa aqui, é perpendicular à direção de propagação, tá? A condição é esta, que as duas retas, né, e orientadas que a gente utiliza para determinar as direções devem ser perpendiculares, ou seja, formar um ângulo reto de 90 graus, tá? Bom, vamos lá então. Quanto à direção de propagação, tá? Então, a gente tem 3 casos, tá? Com relação à direção de propagação, né? Repito, no Enem eles geralmente cobram a questão de ondas sonoras, tá? Que são ondas tridimensionais, porém a abordagem que vocês vão ter com as ondas sonoras não vai ser no espaço tridimensional, tá? Dá para trabalhar ela sem você conseguir visualizar a parte tridimensional, tá? Então, geralmente, coisas que vão ser abordadas, como efeito Doppler, tá? Que você consegue resolver o exercício, tá? Sem levar em consideração qual é a dimensão da onda, tá? E também as ondas unidimensionais, tá? Que é o caso de uma corda. Bom, com relação às ondas bidimensionais, eu não cheguei a ver ainda uma questão sobre, tá? Mas sobre as questões sobre ondas unidimensionais e alguma coisa envolvendo tridimensional, só que sem exigir que vocês tenham ferramenta matemática para lidar realmente com ondas tridimensionais, tá? Então vamos lá. Então, unidimensional, a propagação é em uma direção, igual aconteceu aqui, tá? Nós temos a propagação somente em uma direção, tá? Que é na direção do eixo X, tá? Somente uma direção, tá? Bom, bidimensional, propagação em duas direções. Então, por exemplo, onda na superfície da água, né? Pega uma água parada, coloca o dedo e você vai ver aqueles círculos, né? Aqueles círculos concêntricos, né? Saindo daquele ponto que você perturbou ali, tá? Aquilo é uma onda bidimensional, tá? Porque ela se propaga em duas direções. A gente vai ver o exemplo aqui, tá? E ondas tridimensionais, propagação entre direções e o exemplo, ondas sonoras, tá? Então tá aqui nossa onda unidimensional, tá? Bom, com a direção de propagação perpendicular à direção de vibração, tá? Aqui nós temos uma onda bidimensional, é um pouquinho complexa de trabalhar, né? Mas dá para ilustrar graficamente para vocês como seria essa onda gravitacional bidimensional, perdão, tá? Então aqui vocês notem a diferença como que a gente representa graficamente, né? Tá? Ainda não liguem para essa letrinha aqui que a gente chama de lambda, que eu vou explicar depois o que significa essa letra, tá? E tridimensional, que é mais ou menos assim que a gente modela, tá? A gente utiliza três dimensões, tá? Para fazer o nosso modelo matemático, tá? Para entender o fenômeno. Bom, tá? E aí entra a parte legal, tá? Que eu acho mais legal e mais dinâmica, que é as propriedades das ondas, né? Então, a partir de agora, a gente vai caracterizar, né? Eu vou comentar com vocês algumas propriedades delas, dentre as quais, né, a gente tem velocidade de propagação, amplitude, período e frequência e comprimento de onda, tá? Bom, todas elas são importantes, tá, pessoal? Período e frequência, principalmente uma atenção muito redobrada com o período e frequência, porque
a definição delas, o conceito delas pode parecer um pouco confuso no começo, tá? Período e frequência. As definições matemáticas delas podem parecer confusas no começo, tá? Mas nada com que um pouquinho de leitura vocês não resolvam, tá? Comprimento de onda também é algo simples de entender, tá? Nesse nosso contexto, tá? Amplitude também. Então, mais o período e frequência, tá? E a velocidade de propagação depois que a gente vai relacionar velocidade, período e frequência e comprimento de onda em uma só equação, que é o tópico final da nossa aula, tá? Que é a equação fundamental da ondulatória. Bom, então tá aqui, comprimento de onda e amplitude, tá? Então nós temos aqui a nossa figura de uma onda unidimensional, tá? E aqui na onda, tá? A gente escreveu, representamos aqui, tá? O que são essas grandezas que envolvem a onda. Então a gente tem a amplitude, né? E o comprimento de onda. Então, olha só, a amplitude a gente representa pela letra A maiúsculo, tá, pessoal? A maiúsculo, tá? E ela consiste no deslocamento máximo de um sistema oscilante. Pode ser máximo, né? No caso, se a gente considera como para cima dessa reta pontilhada tudo positivo para cá negativo, né? Tá? Então aqui seria como se a gente tivesse um máximo, né? E aqui a gente tivesse um mínimo, tá? Mas são amplitudes também, tá? Bom, então aqui tem uma coisa, tá bem resumidinho, bem, eu acho que bem mastigado, né, para não esquecer. A amplitude A consiste no deslocamento máximo de um sistema oscilante. E o comprimento de onda, tá? O comprimento de onda a gente representa ele pela letra lambda, tá? Que é essa letra aqui, letra grega lambda, tá? Bom, e aí a gente tem aqui, ó, o comprimento de onda está denotado aqui nesse espaço entre esses dois picos, tá? Então a gente fala que daqui, né, desse ponto de máximo até este outro ponto de máximo, né? Essa distância, entre aspas, é o nosso comprimento de onda, tá? Bom, a mesma coisa é com esses pontos de mínimo aqui, tá? Se você pega um ponto de mínimo e tem um outro logo na sequência aqui, essa distância que a gente representa por lambda, que é o comprimento de onda, tá? Toda onda tem um comprimento de onda, tá, pessoal? E essa é uma grandeza que vocês têm que saber, tá? Porque geralmente ela pode acabar sendo a chave para a resolução de alguns exercícios, tá? Então é muito importante saber como se define conceitualmente um comprimento de onda, ok? Então vamos para a frequência e período. Então o que é a frequência? Tá? De forma bem mastigada também, é o número de oscilações de onda por um certo período de tempo. Tá? No caso, por que coloquei oscilações de onda? Porque, pessoal, a gente está trabalhando com onda. Tá? Então, é o número de vezes que essa onda oscila, né? Que ela oscila, ou seja, que ela vai para, entre aspas, tá? Para cima e para baixo, em um certo intervalo de tempo. Essa é a frequência. Tá? E no Sistema Internacional de Unidades, que é o ICI, a unidade de medida da frequência é o Hertz, tá? Que é o Hz. Esse é Hz aqui. E aí, se você quer definir matematicamente, o que eu acho que é importante, tá? Mas nunca cai algo assim, tá? Frequência a gente define como o número de oscilações no intervalo de tempo. Você divide os dois, você tem a frequência no Sistema Internacional em Hertz, ok? O período, tá? É o tempo necessário para a fonte produzir uma onda completa, tá? No sistema internacional é representado pela letra T maiúsculo, tá? Medido em segundos, ok? Bom, deixa eu ver se alguém tem alguma pergunta aqui, que eu estou falando um monte. Por enquanto não. Tá. Então vamos lá. Saiu. Volta. Ok. Bom, certo. Frequência período. Tá. Bom, pessoal, definido isso, nós temos que
definir, né, matematicamente essas grandezas para a gente conseguir trabalhar e quantificar, né, as grandezas envolvidas no nosso fenômeno ondulatório, tá? Bom, então a gente define, no caso, aqui no caso de um movimento circular ou do movimento periódico, tá? A gente define que a frequência, tá, ela vai ser o inverso do período. O que eu digo, o que eu quero dizer quando eu falo o inverso? O inverso é, enquanto um está crescendo, né, o outro diminui. Basicamente é isso, tá? Então vocês veem aqui que quanto maior é esse t, tá? Quanto maior for o valor desse t, menor vai ser o valor de f, tá? E assim vai indo, tá? Bom, então a gente diz que a frequência é igual ao inverso do período, ou que o período é o inverso da frequência, tá? Então, os dois estão relacionados desta forma por esta equação, ok? Bom, aí a gente consegue definido, né, a frequência, o período e o que é o comprimento de onda, tá, que tá aqui, a gente consegue definir agora a equação fundamental do ondulatório, tá? Eu escolhi colocar ela aqui já de uma vez, tá, pessoal? Em vez de ficar deduzindo, né? A álgebra é muito importante para vocês resolverem alguns exercícios, tá? E fica a cargo de vocês, né, trabalharem bastante essa parte em matemática e em física, principalmente, tá? Bom, como já foi comentado pelo Marcos, uma onda não transporta matéria, ela transporta energia. Tá? Então, como não, tá? Isso tem que ficar bem claro, uma onda não transporta matéria, tá? Ela transporta energia. Aí você fala para mim, professor, mas eu li em algum lugar que os pesquisadores estavam falando que a onda pode transmitir matéria. Não, não é consenso ainda, então não. Então, por enquanto, é somente energia, sem matéria, tá? Então, matematicamente, pessoal, nós temos essa equação aqui, tá? V é igual a lambda multiplicado por F, tá? Esse V é a velocidade de propagação, tá? Que é igual ao comprimento de onda multiplicado pela frequência desta onda, tá? Então, essa é a equação fundamental da ondulatória e quase todos os exercícios, tá? Que envolvem ondas, por exemplo, ondas unidimensionais, ondas numa corda, enfim, você consegue resolver com essa equação. É uma equação extremamente simples, tá? Mas tem uma física muito forte dentro dela, na interpretação dela, tá? Bom, vamos lá. Então, a equação fundamental da ondulatória, tá? Velocidade de propagação do meio, que é o V, tá? Eu coloquei um V maiúsculo, mas pode ser um V minúsculo também, tá? Geralmente utilizam um V minúsculo, tá? O lambda, que é o comprimento de onda, e o F, que é a frequência, tá? Então, deixem isso bem anotado aí, tá? Bem bonitinho anotado no caderno, tá? Uma dica para resolver exercícios de física, tá? De química também, é vocês, quando forem resolver o exercício, organizar o papel, né? Tipo, não deixem tudo jogado. A organização ajuda na hora do raciocínio. Então, se você escrever, né, o exercício te dá um dado lá e você vai escreve o dado, né? Escreve, ele me deu isso é o quê? Isso é tal. Deixa organizado, tá? Ajuda na hora do raciocínio, você não se perde, tá? E vai por mim, eu já fiz muita coisa errada porque eu já fui muito desorganizado fazendo prova e tudo, tá? Mas com o tempo você aprende e você vê que te ajuda, tá? A organização é tudo, tá? Nesse momento, né? No caso do Enem, do Amparo ou de outro vestibular, tá? Bom, deixa eu dar uma olhada para ver se tem pergunta novamente. Não, então vamos lá. Então, uma onda se propaga com velocidade de 50 metros por segundo e com uma frequência de 300 Hz. Calcule o comprimento de onda, tá? Bom, deixa eu desligar o meu celular, que ele está fazendo uns barulhos, tá? Bom, então, uma onda se propaga com velocidade de 50 metros por segundo e com uma frequência de 300 Hz. Calcule o comprimento de onda. Então, vamos lá, pessoal. Então, você tem uma velocidade... Eita, nós. Por que não está escrevendo? Aqui. Tá, então você vai ter uma velocidade que eu vou chamar de V,
que é igual a 50 metros por segundo. Tá? Isso é um M. Tá? Isso é um S. E com uma frequência de 300 Hz. Tá? Tá difícil. Calcule o comprimento de onda. Então, ele quer o lambda. Tá? Sempre que possível, deixa organizado. Obviamente, está horrível a minha letra, mas deixa organizado, tá? No canto da folha, quando for resolver o exercício. E aí você começa a pensar, tá? No caso aqui não tem muito, a gente já tem, né? A gente sabe que geralmente tem que utilizar essa equação, então a gente tem aqui a equação, tá? Então, vamos reescrever ela aqui. V é igual a lambda vezes F, tá? Bom, pessoal, no sistema internacional, tá? Olha só, a gente está trabalhando aqui metro por segundo em hertz, tá? E o comprimento de onda, então, no nosso caso, tem que ser em metros, tá? Tá? Porque, olha só, olha a unidade que eu estou trabalhando. Eu estou trabalhando com metros por segundo, não estou trabalhando com quilômetro, ou o que seja, tá? A gente trabalha sempre no sistema internacional, tá? Internacional, de preferência, tá? Então, vamos lá. Ele quer o lambda. Então, como é que eu descubro o lambda, né? Geralmente, né, a gente utiliza o seguinte artefato, né? A gente fala, vai passar dividindo, passa multiplicando, sei lá, né? Tá? Mas como isso vai ficar gravado, eu acho que eu vou falar uma vez para vocês e aí vocês conseguem saber de onde vem isso. Então vamos lá. Então ele quer o lambda. Então eu tenho que fazer o lambda ficar sozinho do lado direito da minha equação. Ele tem que ficar só ele aqui, né? Porque aí a gente vai ter essa igualdade igual a essa, né? Um lado igual ao outro, né? Sempre. Então vamos lá. Então, para eu tirar esse f daqui, eu vou fazer o seguinte, eu vou dividir aqui por f, tá? E o que eu faço de um lado, eu tenho que fazer do outro, então eu vou dividir aqui por f também. O que vai acontecer é o seguinte, tá? Esse f com esse aqui, eu vou colocar em outra cor, eles vão o quê? Se simplificar. Por quê? Porque eu vou ter f dividido por f, tá? E uma coisa dividida por ela mesma é 1, tá? E aí a gente vai ficar com a equação da seguinte forma, tá? V sobre F igual a lambda. Tá. Só que na prova, geralmente a gente não fica pensando isso, né? Então o que a gente faz direto? Em vez de a gente falar, divide por isso, multiplica por tal, a gente fala, passa para o outro lado dividindo que dá certo, tá? Se está multiplicando, passa dividindo. Geralmente a gente decora dessa forma, né? Tá? Mas o correto é assim, tá? Então agora só vamos substituir os valores, tá? Eu vou puxar para cá essa equação, tá? E pessoal, e também não importa se eu fazer isso aqui, né? Se eu mudar de posição, né? As minhas incógnitas, tá? Porque é uma igualdade, continua sendo igual. Então vai ser lambda igual a minha velocidade, que é de 50, divididas por f, que é quanto? 300, tá? Tá? Então, beleza. Então, a gente vai ter por 300 aqui. Tá, pessoal? Bom, então a gente vai ter... Aqui a gente utiliza aqueles artefatos também, né? De aquelas continhas, né? Isso aqui vai dar aquelas números feios, né? Que a gente fala, número com vírgula, tá? Isso daqui, se você fizer essa conta, você vai descobrir que isso aqui é 0,16. 0,16 o quê? Metros. Nossa senhora. Metros. Tá? Ah, vou ter que fazer de novo isso aqui. Pelo amor de Deus. Espera aí. Apaga. Tá? Metros. Tá aí, agora ficou mais bonitinho. 0,16 metros, pessoal. Não tem como se fazer... Se você colocar na entrada lá 50 metros por segundo, não tem como sair no final 0,16 quilômetros, tá? Tem que bater as unidades,
Sempre, sempre, sempre tem que bater essas unidades, tá, pessoal? Bom, daí a gente tem outra manipulação com essa equação aqui, que resulta nessa, tá? E eu lembro que na primeira aula alguém perguntou para o Marcos, pro professor Marcos ainda, né? Professor, tem como a gente envolver força nos cálculos e tudo, né? E aí o Marcos falou, não no momento, mas agora chegou a hora, tá? Bom, então a gente tem sim como envolver força, tá? No cálculo, né? Embora a gente só estude força propriamente dita em mecânica, né? Com o João, né? O João tá dando as aulas e semana que vem tem aula de mecânica de novo, tá? Não me deixa esquecer, tá? Que vai ser com o professor Alexandre, se não me engano, tá? E lá a gente estuda força, tração, enfim, tá? Só que aqui entra também, e aí tem essa raiz, tá? Bom, aí você faz uma manipulação lá, tá? Eita, não é coronavírus, tá? E aí você chega nessa daqui, que V, a velocidade de propagação, vai ser igual a raiz quadrada de T sobre Mi, tá? E o que é esse T? É a tensão produzida na corda. Por exemplo, vamos lembrar desse cara aqui, ó. Deixa eu voltar. Aqui. Vamos supor que essa corda lá desse cara aqui tá presa em algum lugar e ele tá puxando a corda, né? Puxando a corda com força e balançando a corda. Ele tá exercendo uma tensão na corda, tá? E é sobre isso que a equação está dizendo, tá? É esse tipo de tração, tá? É uma força. Aí, beleza. E esse Mi, pessoal, é a densidade linear da corda, tá? Nós temos densidade linear, temos densidade superficial, temos densidade volumétrica, tá? Mas nesse caso a gente vai trabalhar com densidade linear. Por quê? Porque a gente vai considerar que a corda está em uma só dimensão, né? Tá? Bom, e como que a gente define, tá? Esse Mi. Tá, vamos lá, vou escrever a equação novamente aqui. Tá, então tá aqui V é a raiz quadrada de T sobre Mi, tá? Então isso aqui é a nossa tensão ou força, tá? Às vezes a equação pode vir dessa forma, tá? Às vezes ela pode vir assim, com F, tá? Mas é a mesma coisa, tá? E Mi, que é a densidade linear. Como eu defino o Mi, pessoal? Tá? Então o Mi vai ser aqui, eu vou puxar para cá. O Mi vai ser M sobre L. Tá, pessoal? Bom, o que é M? É a massa. Nossa Senhora. Espera aí. Deixa eu apagar de novo. Tá muito... Puta que pariu. O que eu fiz aqui? Eu saí. Tá. Vamos lá. Vamos de novo. Tá. Tá aqui. Vou ter que escrever de novo. Oh, Jesus Cristo. Cor vermelha. Tá, então o Mi, pessoal, ele vai ser o M dividido por L, tá? O que é esse M? Eu vou tentar escrever aqui. O M é a massa. Massa. Massa da corda. E o L é o comprimento da corda. É o comprimento. Estou tentando escrever. Tá? Isso que é a densidade linear. Matematicamente falando, isso é como a gente define densidade linear, tá, pessoal? Que a gente pode entender o quanto de massa tem por metro. Mais ou menos assim, tá? Bom, e aí eu tenho um exemplo aqui, tá? Tem-se uma corda de 400 gramas de um comprimento 5 metros, tá? Tracionada de 288 N.
O que é esse 288N, pessoal? Isso aqui, esse N aqui é o Newton, tá? Que é a unidade que a gente utiliza para força. Vocês vão entender isso aí melhor, tá? Bom, determina a velocidade de propagação de um pulso nessas condições. Tá? Então vamos anotar aqui bonitinho primeiro. Então a gente vai ter o M, que é igual a 400 gramas. O comprimento, tá? Isso aqui é a massa, né, pessoal? Então isso aqui é o M. Tá? O comprimento, então é o L, tá? L igual a 5 metros. E tracionada, tá? Então a tracionada é o que? É o T, é a nossa força. De 288 newtons. Determina a velocidade de propagação. Então ele quer V. Tá? Então separa. Tá? Tá horrível, mas vamos lá. Bom, temos todos os dados agora. Agora a gente tem que fazer a mágica acontecer. Tá? Então eu escrevi a equação. Aqui, a equação é essa. Uma raiz. Então é T divididos por mi, né? Porém, a gente tem que calcular o mi para poder jogar ali. Então, o mi é o quê? É o m sobre L. Tá, vamos lá. A gente tem um m, tem um L, então é só socar aqui que tá feita a conta, né? Só que tem uma questão, tá, pessoal? Então, a gente não pode simplesmente jogar do jeito que tá ali, tá? Quando a gente vai trabalhar com sistema com densidade linear, densidade volumétrica, densidade superficial, a gente tem que trabalhar com quilograma, tá, pessoal? Então aqui está em grama, a gente precisa passar isso aqui para quilograma, tá? Aí no chat alguém consegue me dizer quanto vale isso aqui em quilograma? Em um minuto assim? Alguém consegue? Qualquer pessoa? Estou esperando. Quilograma, tá? Depois vocês fazem, tá, pessoal? Isso aqui, ó, vale, tá? 0,4 quilos, tá? Ok? Tá? Eu acho que vocês aprendem a fazer esse tipo de conversão na química, tá? Mas isso vale 0,4 quilos. É só você pensar, tá? Que 500 gramas é meio quilo, né? Faz aquela regrinha de 3, né? É 0,5 quilos, né? Aí você faz a regrinha de 3 aqui. Então 400 gramas é quanto? Tá? Bom, você faz essa regra de 3 e você consegue obter esse valor. Tá? Então agora a gente pode jogar aqui. Então sim, 0,4 divididos por 5. Tá? Tá? Essa conta aqui, ela dá 0,08. O que? Qual é a unidade? A unidade é essa aqui, ó, quilograma por metro. Por quê? Porque aqui em cima é quilograma e aqui embaixo é metro, tá? Então tem que ser uma composição das duas unidades, tá? Bom, feito isso, e agora eu posso colocar esse valor aqui na minha conta. Então vamos lá. Então, deixa eu apagar aqui com a borracha, com a bolacha. Apaguei, tá? Agora eu posso colocar esse valor aqui, tá? Então vamos lá. Então V vai ser igual ao T, que é 288, tá? Ao T, que é 288,
tá? Divididos pelo 0,08, tá? Certo? Isso aqui vai dar para mim raiz de 3.600. Se você fizer essa conta aqui, tu vai chegar que tudo isso que está dentro da raiz vale 3.600. Tá, pessoal? Bom, não é coronavírus, tá? E a raiz disso daqui, pessoal, é 60. A raiz de 3.600 é 60, tá? 60 o quê? Metros por segundo. Essa é a velocidade de propagação da onda na corda, tá? De uma onda tracionada, tá? Não se assustem com esses valores que estão aí, que é tudo quebrado, tá? Geralmente eles dão uns valores simples para vocês trabalharem, que vocês não precisam ficar recorrendo a tudo isso aqui, tá? Claro, né, pessoal? Essas contas aqui eu já tinha feito, tá? Foi bem rapidinho, tá? Mas mesmo assim, eu recomendo que vocês trabalhem essa questão dessas contas, dessas divisões que envolvem números fracionados, tá? Mas, repito, geralmente eles colocam os números que são mais fáceis de trabalhar, que você não precisa fazer tanta essa manipulação, tá? Que afinal não dá para usar calculadora na prova, tá? Deixa eu ver se tem alguma dúvida. Sim, o Thomas respondeu ali 0,4, corretíssimo, tá? A Cristiane também, 0,4, certíssimo, tá? Tá certo? Bom, tá? Bom, pessoal, então vamos encerrar aqui a aula, tá? Eu consegui, eu acho, 42 minutos, tá? Certo? É mais ou menos o que eu tinha preparado de aula. Bom, as aulas vão ficar disponíveis para vocês, tá? Todas elas vão ficar disponíveis para vocês. A gente já criou um drive que vocês vão poder acessar esse drive quando quiserem, porque lá vai conter os exercícios e as aulas, tá? Então vocês vão poder acessarem lá quando vocês quiserem, tá? Vou reforçar aqui, fique em casa, tá? Se algum coleguinha de vocês chamarem para ir dar rolê, fala que não tem dinheiro, já tá ali, né? Vou não, mano, tô sem dinheiro, tá? Estudem, tá? Não é só porque a gente está de quem pode, né? Quem pode estudar em casa, quem consegue estudar em casa, né? Continue estudando, tá? As aulas são gratuitas, são aulas de qualidade. A gente tem professores muito bons aqui que estão trabalhando, tá? Aproveitem bastante para tirar dúvidas. Chama no e-mail, no Facebook, sei lá, para tirar dúvida, tá? Essa aula foi bem tranquila, porque esse drive, Samantha, esse drive vai ser passado para vocês, tá? A gente vai publicar eles na página mesmo do desafio, tá? Então, vai ficar ali para vocês, tá? Certo? E vai ter ali as aulas recorrentes, tá? Da semana. Semana que vem tem aula de mecânica, tá? Aí eu ainda não sei quem é o professor, mas eu acho que é o Alexandre, tá? O professor Alexandre. Não faltem, é um conteúdo que cai bastante, tá? Sim, relativamente muito cai, tá? E vou deixar o recado aqui do nosso querido filósofo aí, para quem conhece, ET Bilu, né? Busquem conhecimento, tá certo? É isso aí, boa noite e até a próxima.